Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Jatobá e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de disco gerenciado com vocês, ok? Na semana passada eu gravei um vídeo falando de Scale 7, prometi que ia tentar fazer um vídeo por semana, vou tentar hoje também fazer com a mesma didática, tá? A gente fazer a gravação direto, sem ter pausas, eu acho que vai ficar mais dinâmico o vídeo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como a gente pode fazer uma cópia de um disco gerenciado para uma outra assinatura, ok? Eu peguei um problema com um cliente recentemente e ele precisava fazer essa migração da assinatura A para a assinatura B. Ah, Só que a gente sabe que né, o disco gerenciado ele não é permitido fazer um move dele, né, entre assinaturas por causa de alguns serviços que internamente fica amarrado a máquinas, né, a disco gerenciado, a bancos de dados como PAS. Então, pesquisando, encontrei algumas formas e vi que a gente pode fazer uma cópia, né, desse disco. Tá? A gente faz a cópia do disco da assinatura A diretamente para a assinatura B. E a partir da cópia desse disco, a gente já pode criar o ambiente, né? Então a gente pode criar um ambiente lá, a gente vai ter que criar um ambiente do zero, né? Mas a gente tendo aquele disco já com as informações de como funcionava o ambiente, eu acho que fica mais fácil para a gente provisionar essa migração, né? Não fica uma migração tão maçante para a gente criar ela do zero, né? A gente não vai criar ela do zero, a gente vai criar do zero rede, a gente vai criar a Network Security Group do zero, a gente vai criar IP público, Network Security Group, rede, backup, se tiver, a gente vai ter que criar um novo backup, né? Que a gente não consegue migrar esse serviço, mas a gente consegue facilitar já com essa cópia, ok? Eu separei aqui o script, eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para quem não conhece, meu blog também está aqui na descrição do vídeo. Tem alguns artigos que eu deixei faz um tempinho que eu não atualizo, mas tem bastante coisa que eu acho que é interessante para o dia a dia. Algumas coisas já atuais, outras, como vem mudando muito aí o Microsoft Azure, é, algumas coisas já estão um pouquinho defasadas, mas eu tenho que pegar um tempo para poder atualizar aqueles artigos para ficar legal o blog, ok? Bom, estou aqui na minha conta, eu tenho duas assinaturas, tá? Eu tenho a assinatura Jatobá 01 e tenho a assinatura Jatobá 02, vou mostrar aqui para vocês. E eu vou usar elas como exemplo, ok? Eu vou migrar aqui da minha Jatobá 01, eu vou migrar e copiar esse disco, né, da assinatura Jatobá 01 para a assinatura Jatobá 02, tá? Eu vou voltar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso via PowerShell, tá? Uma forma, é, vocês podem utilizar aqui o Cloud Shell ou pode utilizar o PowerShell na máquina. Eu prefiro utilizar na máquina. Mas quando eu preciso, quando eu estou sem o meu computador, eu acabo utilizando, um exemplo pelo celular, eu acabo utilizando via web. Funciona da mesma maneira, já está 100% atualizado, né? Na máquina a gente tem que ficar rodando update. Eu vou executar aqui meu PowerShell como administrador. Vou logar aqui na minha conta. Vou entrar assim, Azure RM, account. Esse vídeo aqui vai ficar mais curto do que o primeiro que eu gravei, tá? Que ele é mais simples. Bom, enquanto ele está logando aqui, eu vou mostrar aqui o script para vocês. A gente vai precisar de duas informações que é muito importante, do Subscription ID e de cada conta, tá? Eu vou dar um get aqui, Azure RM Subscription.
e eu vou pegar a da minha Jatobá 01 e da minha Jatobá 02, né? Então, o que eu vou precisar? Desse ID e desse ID, ok? Eu vou limpar aqui a minha tela. Bom, com as informações, aqui eu já copiei, né, o meu Subscription ID. O que a gente vai executar para fazer a cópia do disco, tá? Eu tenho aqui uma assinatura RG Old, que está dentro da Jatobá 01. E dentro dela eu tenho lá uma rede, uma máquina virtual com IP público, né? Com placa de rede, tudo certinho, com história de diagnóstico e com o disco gerenciado. E eu preciso movimentar esse disco para a assinatura Jatobá 02, tá? O que a gente vai precisar, né? As informações que são importantes. A gente vai precisar do Subscription ID das duas assinaturas, tá? Já para a gente listar no nosso PowerShell. E a gente vai precisar do nome do disco, ok? Então a gente vai precisar desse nome do disco aqui e do ID da assinatura. Então, vou mostrar aqui para vocês aqui que eu tenho um outro grupo de recursos que ele está vazio, tá bom? Voltando aqui para o script, então a gente vai precisar na primeira variável que ele selecione essa nossa assinatura Jatobá 01, que, né, a gente vai identificar ela pelo ID da assinatura. Depois a gente vai selecionar, né, pedir para ele criar uma variável para ele validar o grupo de recurso onde está esse meu disco, ok? E terceiro, a gente vai criar uma variável para ele olhar dentro daquele meu grupo e validar aquele meu disco com esse nome, né, com o nome que ele foi criado. Depois a gente vai dar um select Azure RM Subscription para ele validar se realmente aquela assinatura é válida. E depois a gente vai validar os recursos, tá? Então a gente vai criar uma nova variável e aí ele vai listar aquelas informações que a gente passou acima para que assim a gente possa fazer a cópia, ok? Então eu vou executar aqui o primeiro comando. Ele guardou a variável. Vou executar o segundo comandinho, que é a variável para ele procurar, né? Tem um aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Então, procure, né? Source Subscription ID, a variável aqui Source Resource Name, e a terceira que é o Manage Disk Name, né? Que é para ele procurar o nome daquele disco lá. Então, a segunda aqui a gente vai guardar essa variável para ele procurar dentro do grupo de recursos. A terceira, a gente vai pedir para ele guardar as informações daquele disco, né? E agora a gente vai dar um select no Azure Subscription, né? A gente vai dar um select Azure RM Subscription no Subscription ID, que é esse que a gente listou aqui em cima. Então ele vai validar, opa, perdão que eu copiei errado aqui, ele vai validar se essa assinatura ela é válida, ok? Então ele vai dar um select, vai selecionar essa assinatura para a gente e vai retornar as informações. Então ele selecionou a minha assinatura, Jatobá 01, tal, tudo certinho. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai guardar uma variável, né, que é a Manage Disco. Ele vai dar um get Azure RM Disk no grupo de recurso naquele disco. Então ele vai validar para ver se aquele disco é válido, é um disco existente dentro daquele grupo de recursos da assinatura Jatobá 01. Então vou dar aqui um get, né, para ele guardar essas informações dentro do Manage Disco, que a gente vai utilizar ele agora um pouquinho mais para frente. Bom, feito isso, foi a primeira parte, né? A gente listou dentro daquele grupo de recurso o disco que a gente precisa utilizar e na assinatura que a gente vai tirar da assinatura. Então a gente vai tirar da assinatura Jatobá 01, dentro daquele grupo de recursos que está dentro da Jatobá 01, aquele disco
VM AWS 2019, que é uma máquina de Windows Server 2019 que eu tenho dentro desse ambiente. Bom, agora como segundo passo, a gente precisa listar a assinatura que ele vai, né? Que ele vai levar, vai fazer a cópia desse disco. Então eu vou dar um target, né, para ele buscar o outro subscription ID. Então eu vou dar um target aqui para ele listar esse meu subscription, né? Para ele guardar essa variável, perdão. Vou dar um target resource group name para ele procurar, né, dentro dessa minha nova assinatura, esse meu grupo de recurso. E agora eu vou selecionar o subscription ID para que o próximo comando que eu rode, ele entenda que eu estou tirando lá daquela minha do meu primeiro ID da Jatobá 01 e estou jogando para o Jatobá 02, para o ID do Jatobá 02. Então eu tenho que agora selecionar, né, o meu subscription da Jatobá 02. Ele está validando e vai trazer as informações, ó. Então ele viu aqui, validou, essa assinatura existe. E agora a gente vai preparar ele para uma cópia, né? Então a gente vai criar uma variável chamada diskconfig. Dentro dela vai ter o new azure rm config, que ele vai abrir as configurações para esse disco. Lá no vai procurar no source ID, né, que a gente colocou. Na localização que o disco está, o manage disco, né, e a localização. E o que é mais importante aqui dentro desse comando é esse aqui, ó, o modo a opção de criação, tá? Então a gente está criando ele como cópia, ok? O que ele vai fazer? Ele vai preparar esse meu disco, né? Essa minha máquina está lá. Ele vai preparar esse meu disco para fazer uma cópia para a nova assinatura. Então eu vou rodar esse comando aqui para ele guardar esta variável, né? Pronto. Então a gente já tem todas as informações para que ele consiga fazer a cópia desse meu disco para a nova assinatura, tá? Então a gente vai rodar agora um comandinho chamado new azure rm disk, que ele vai criar um novo disco dentro dessa nossa assinatura Jatobá 02. Ele vai pegar as informações que a gente colocou aqui em cima dentro desse disk config, que são informações, né, que a gente já listou aqui nos outros comandos, nas outras variáveis acima. E ele vai colocar aqui, ó, ele vai procurar aquela minha assinatura, né, no meu target resource group name, e ele vai dentro daquele meu grupo de recurso e vai criar um novo disco a partir da cópia desse meu disco que está na Jatobá 01. Tá? Então ele pegou o meu disco da Jatobá 01, está fazendo uma cópia dele para dentro da Jatobá 02, tá bom? Então eu vou executar esse comandinho. A cópia é rápida, tá? Não é demorada, não demora horas para fazer a cópia. Isso aqui é uma máquina, um disco com 127 GB, que é o padrão. Mas se a gente já der uma atualizada dentro do RGName, provavelmente já apareceu alguma informação aqui. Então eu já tenho a cópia do meu disco aqui, provavelmente ele já ainda está executando aqui, mas ele já vai retornar para a gente que ele conseguiu copiar com sucesso, tá? Então, só dar um refresh aqui. Eu já tenho o meu disco, né, copiado aqui, então a partir desse disco, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma máquina virtual, eu posso criar um snapshot, eu posso criar uma imagem, eu posso fazer várias coisas com esse disco e recriar o meu ambiente. Então eu poderia criar a minha rede novamente, com o mesmo range de IP, poderia criar os outros recursos que eu tinha de dependências, né, dentro da minha assinatura Jatobá 01, eu posso criar ela dentro da Jatobá 02 e por aí em diante, né, dar seguimento na migração do meu ambiente, que seria como uma migração, né? Então, se a gente olhar aqui, o que ele retorna para a gente, ele foi lá dentro daquele grupo de recursos, ele validou. Aí aqui no school ele coloca microsoft.azure.manage
.compute.models disk school, né, que é o disco gerenciado. E aqui que é o importante, né? Então, como ele provisionou aqui com sucesso o disco aqui de 30 gigas na localização. Então, esse daí seria a nossa demonstração de hoje, né? Eu acho que eu vou deixar o script aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que isso daqui me ajudou bastante. Foi bem difícil chegar nesse ponto para fazer essa cópia desse disco. Eh, eu tentei fazer cópia de imagens. Imagem ainda não é possível, mas eu vi que tem tem um gallery em preview da Microsoft, que você cria uma galeria dentro do seu ambiente e ela ah, vai ficar disponível para você utilizar em qualquer assinatura. Então, se você criar uma imagem, né, um exemplo, você cria lá uma imagem Docker 01, você provisiona essa imagem Docker 01 e você pode provisionar ela em várias assinaturas. Então, você compartilha ela entre assinaturas. Tá em roadmap. é, Teve um preview que eles abriram durante um tempo, eles fecharam, esse preview, né, não está aberto, mas a gente sabe que está no radar aí de em breve ficar mais fácil para a gente trabalhar com imagens, né? Então vai ficar mais fácil para fazer esse tipo de migração também. Se você tem um ambiente com imagem, né, fica mais fácil para fazer essa manipulação. Como aqui é um modelo que eu peguei, né, de máquina, o cliente tinha uma infraestrutura como IaaS e precisava fazer essa migração, então eu decidi fazer desta maneira, que não me deu trabalho para recriar o ambiente do cliente a partir daquele disco. Foi até bem mais fácil, porque eu já tinha alguns scripts prontos e mandei criar o ambiente do cliente com os parâmetros que ele já tinha na assinatura antiga. Então foi bem, foi bem mais fácil, né, do que eu imaginei, falando de migração entre assinaturas e ainda mais falando de CSP para CSP. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com a galera. Vou tentar trazer um vídeo por semana, uma promessa minha que eu deixo aí com vocês. E até a próxima, galera. Obrigadão. Abraço.